Olá, pessoal. Essa aula 16 do nosso curso Economia Passo a Passo. Esse aqui é um apêndice matemático. Eu vou calcular aqui primeiro o lucro marginal. O lucro marginal o cálculo matemático disso, é a derivada do lucro total. Então, como é que funciona isso? Deixa eu compartilhar aqui. Tá com um probleminha aqui para compartilhar, só um minuto. Agora sim. Desculpa aí a demora, mas vamos lá. Primeiro aquela história, né, que a gente vai ver aqui, ó, alguma coisa marginal é essa coisa que se obtém com a próxima unidade infinitesimal, e aí o verbo no participio. Por exemplo, isso a gente falou em outra aula, é um truque, né, como digamos assim, ó, o custo marginal, por exemplo, é o custo que se obtém com a próxima unidade infinitesimal produzida. O lucro marginal é o lucro que se obtém com a próxima unidade infinitesimal produzida. A receita marginal é a receita que se obtém com a próxima unidade infinitesimal vendida. Utilidade marginal é a utilidade que se obtém com a próxima unidade infinitesimal consumida. Produto marginal é o produto, produtividade marginal é a produtividade que se obtém com a próxima unidade infinitesimal contratada, comprada ou adquirida. Então, o que muda são essas, sobre o que você está falando, mas o raciocínio é sempre o que você vai obter com a próxima unidade. Por exemplo, no caso do lucro, com a próxima unidade vendida, qual é o lucro que eu vou obter com aquela próxima unidade? Só que a gente coloca infinitesimal, que é mais que centesimal, mais que milesimal, mais que milionesimal. É infinitesimal. Uma pequeniníssima parte do que a gente está procurando. Então, o lucro marginal, como é que é o cálculo disso? É a derivada para chegar no marginal. Eu pego o total e derivo. Se fosse receita, ia pegar a função da receita total e derivar. Se fosse
custo marginal é pegar a função do custo total e aplicar a derivada. Se fosse qualquer coisa total, ia pegar e derivar essa qualquer coisa até chegar nessa qualquer coisa marginal. Nós estamos falando aqui do lucro. O lucro marginal, então é esse cálculo aqui, ó. Eu tenho a função total lucro, aí eu aplico a derivada. Ó. Como é que é essa história da derivada? Eu repito a equação e faço o cálculo. Ó. Esse 2, ele vem para cá multiplicando, eu tiro uma unidade dele e anoto. Faço a mesma coisa com as próximas. Ó, tá aplicando a derivada aqui, ó. Eu tenho elevado a 1, 1 menos 1, 0. Isso aqui vai ser 1, então eu vou ter 200. E a parte constante, o constante ele se torna zero na hora do cálculo da derivada. Qualquer constante, qualquer número que tivesse aqui, ia ser zero. Então, aplicando a derivada aqui, eu tenho essa, ó, o 2 vem multiplicando, retiro uma unidade daqui, do expoente, o 1 vem para aqui multiplicando, retiro uma unidade do expoente, nesse caso aqui, o expoente fica zero, então fica 1, eu vou ter então o lucro marginal sendo essa função aqui, certo? Dando continuidade ao, ao que a gente disse lá na aula, então eu simplesmente calculei o lucro marginal. Mas qual era a condição para o lucro, para que o lucro total seja máximo? A condição é que o lucro marginal seja igual a zero, seja nulo. Por que isso? Porque no momento que eu tenho a próxima unidade infinitesimal zero, eu não produzo além disso. Eu não vendo a próxima unidade. Por quê? Porque eu vou movimentar a estrutura toda para ter um lucro, um adicional de lucro, zero. Então é nesse momento que eu paro a produção diária. Eu vou aumentando meu lucro marginal até que eu atinja o máximo de lucro que eu consigo com unidades adicionais vendidas. Tudo bem? Como é que eu enxergo isso aqui, ó? Isso aqui é o gráfico do lucro total, certo? Então eu vou ter um lucro total negativo. Isso aqui é quantidade, isso aqui é dinheiro. Então, onde eu estiver operando na firma, até esse ponto aqui, eu teria lucro negativo. Eu começo a aumentar o lucro, e o meu lucro total máximo é esse ponto aqui, o vértice dessa parábola. Como é que eu calculo o vértice dessa parábola? Eu aplico a derivada nessa função, igualo essa derivada a zero, e aí eu vou obter o ponto máximo, certo? Tem uma garantia para que não seja ele, quando eu não olho para o gráfico, eu calculo essa quantidade aqui, né? Para eu calcular o lucro marginal igual a zero, o que eu faço? Eu coloco zero no lugar do lucro marginal e calculo a função. Ó. Lucro marginal igual a zero.
que eu vou obter aqui? Eu vou obter essa quantidade aqui que maximiza o lucro total. Essa quantidade que eu encontrar aqui vai ser quando a derivada for igual a zero, que é uma constante aqui, ó. Certo? Eu estou procurando essa quantidade aqui, ó, que lembra? Registro as quantidades, registro os valores. O lucro vai ser negativo até esse nível de produção, vai ser positivo até esse nível de produção. Qual é o lucro máximo aqui? É esse ponto onde a derivada dele é igual a zero. A derivada dele é lucro marginal. Quando ela for zero, como que eu calculo? Coloco zero, aplico, resolvo, passo 200 para lá, divido por 6. Então, a quantidade que maximiza o lucro total é 33,3. Então, eu aplico a derivada, eu acho o lucro marginal para saber em que ponto o lucro total vai ser máximo. Quando eu calculo, quando eu extraio a derivada do lucro total, eu obtenho a função do lucro marginal. E aí, para saber quando o lucro total é máximo, o lucro marginal tem que ser zero. A gente discutiu isso lá na outra aula. Por que é que tem que ser zero? Ó, à medida que eu aumento a minha produção, eu vou chegar no limite, no lucro máximo. Esse lucro máximo é quando o lucro marginal é zero. Existem outras fórmulas de calcular. Se eu tiver a função custo e a função receita total, lucro marginal. Lucro é receita menos despesa. Lucro marginal é receita marginal menos custo marginal. Se o lucro marginal é igual a zero, ó, vamos fazer aqui, ó, o que eu estou falando, a outra forma de calcular. Lucro marginal tem que ser igual a zero. O que é o lucro marginal? O lucro marginal é igual a lucro. Lucro. Receita menos custo. Se o lucro é a receita marginal, o lucro é a receita menos custo. Então, o lucro marginal é a receita marginal menos custo marginal. Quando isso for igual a zero, o que significa? Significa que concorda comigo que a receita marginal tem que ser igualzinho ao custo marginal, não é? Se lucro é receita menos custo, a outra fórmula de chegar nessa quantidade aqui é usando os conceitos de lucro é igual a receita menos custo, lucro marginal é igual a zero, zero é igual a receita marginal menos custo marginal. O que me dá receita marginal é igual ao custo marginal. Quando eu faço essa operação, se eu tiver a função da receita total
e do custo total, eu faço o mesmo procedimento, vou achar o custo total, depois a receita, o custo marginal, a função do custo marginal, depois eu vou achar a função da receita marginal, igualar as duas e vou obter essa mesma quantidade aqui, certo? Para isso eu teria que ter, só estou te dizendo como é que faz, eu teria que ter informações sobre a função da receita e a função do custo. Mas fatalmente eu vou chegar nessa quantidade aqui que maximiza o lucro total, quando o lucro marginal for igual a zero. E aí eu vou ter essa quantidade aqui. Por quê? Porque eu fiz todo esse procedimento matemático aí. Correto? Deixa eu fazer uma coisa aqui para esclarecer, para clarear um pouco mais. É retomar o gráfico da aula passada. Deixa eu ver se eu consigo recuperá-lo aqui. Sim, consigo. Aí, tá aqui, ó. Se você lembrar da aula passada, ó, esse é o gráfico do custo. Essa é aquela quantidade que a gente acabou de calcular. Desculpa, esse é o gráfico do lucro total. Essa é a quantidade que a gente acabou de calcular. E aí você tem a função da receita, a função da despesa. Quando eu tiver esse ponto igual a esse, eu vou chegar, ó, não esse ponto, mas assim, ó, pegar o custo total, aplico a derivada, a receita total, aplico a derivada, eu vou ficar com receita marginal e custo marginal. Quando eu igualar as duas, eu vou ter essa mesma quantidade aqui. Correto? Beleza. Essa era a aula, o apêndice matemático, para falar sobre o que a gente está dizendo nesse gráfico da aula passada. Tranquilo? Deixa eu parar de compartilhar. Então, essa foi a aula sobre o apêndice matemático do Economia Passo a Passo. Eu queria convidar vocês também para conhecer o outro canal, o Economia no Boteco. Está a descrição aí embaixo do vídeo. Visita lá. Lá também tem uma série de informações sobre economia, entrevistas, rodas de conversa, de uma forma mais descontraída, falando sobre o economês, traduzindo o economês também. Se você tiver oportunidade, se inscreva lá também. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Até a próxima.